boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem para com vocês? Bom, nesse dia de feriado, né, dia 1º de maio do ano 2026, eu estou passando aqui, primeiramente, em primeira mão, para desejar a todos, parabenizar a todos os trabalhadores do Brasil, que Deus abençoe vocês rica e poderosamente, né? Que Deus venha nos dar condições de manter os nossos empregos. Mas, pessoal, eu não estou aqui para falar apenas sobre o dia do trabalho. Eu estou aqui para compartilhar com você um texto bíblico para elevo espiritual e, ao mesmo tempo, um testemunho muito forte para edificar a sua vida. Bom, gente, na minha profissão, para quem está me chegando aqui agora, me seguindo agora, na minha profissão eu sou de marinha mercante. Eu tive formação em princípio na marinha de guerra. Depois da marinha de guerra eu cambei, né? A gente fala cambar. Cambei, mudei para a marinha mercante. Hoje sou um terceiro oficial da marinha mercante, comando embarcações. Mas a nossa vida, ela é uma vida assim, é tipo uma roda gigante. Terão momentos da nossa vida que a gente vai estar no apogeu, lá em cima, no topo da pirâmide. E terão momentos da nossa vida que nós vamos estar lá embaixo. Então a nossa vida, ela é como uma roda que gira. Algumas fases da nossa vida são boas, investidas, legais e afortunadas, e outras fases da nossa vida são tristes, desanimadoras, e ao invés de fartura a gente tem a falta, a gente tem pobreza. Pois bem, pessoal, o texto que eu vou citar para você, vai servir para ter um equilíbrio espiritual, está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que vai dizer assim, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Observaram o que o texto diz? Em tudo dai graças. Em tudo dá graça, em tudo ser agradecido, em tudo estar feliz, contristado, em tudo estar rindo, animado, contente, pulando, salteando. A expressão em tudo aqui, ela traz o sentido de em todas as fases da vida, em todos os momentos. Era o que o apóstolo São Paulo estava tentando passar para a igreja que estava lá, fundada, edificada na cidade de Tessalônica, né? Então, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele está dando rudimentos, ensinamentos, instruções, e está dizendo para o povo, para os irmãos, que eles sejam agradecidos a Deus por seu favor, por sua bondade e por sua misericórdia. Isso em tempos bons, como também em tempos ruins, tá, pessoal? Então, eu quero compartilhar com você uma experiência dentro desse texto. Gente, em 2015 houve uma crise, né, muito grande da Petrobras, todo mundo lembra disso, escândalos. E nós que somos da área marítima, nós ficamos assim, meio desnorteados. Muitos marítimos perderam seus contratos, muitas empresas, e muita gente ficou desempregado. E aí eu também entrei nessa leva. Eu trabalhava para a Petrobras como prestador de serviço, mas eu não era efetivado, eu não era efetivo da Petrobras, eu não era um petroleiro, né, contratado, eu era um terceirizado, como muita gente trabalha embarcado aí. E aí eu acabei perdendo o meu emprego. Então não me veio outra condição senão apelar para os aplicativos Uber, 99, e aí, tendo um carro, eu fui trabalhar como motorista de aplicativo. E aí, Esdras, é bom ou é ruim? Confesso para vocês que eu fiz muitas amizades, pessoas tremendas que eu conheci, que marcaram a minha vida durante o meu serviço em aplicativo. Teve algumas dores de cabeça? Sim, bastante também. Porque lidar com o ser humano é uma coisa difícil. Para você ter ideia, Gênesis capítulo 6, quando a Bíblia fala sobre a degradação da raça humana,
Você vai ver em Gênesis capítulo 6, Moisés escrevendo, testemunhando acerca de Deus e dizendo que Deus diz o seguinte: não contenderá mais o meu espírito com o homem. Então até Deus tem dificuldade com relacionamento interpessoal com o homem. O homem é difícil, o ser humano é complicado. Mas também não posso negar que carreguei muita gente boa. Algumas experiências engraçadas, futuramente eu vou contar para vocês vão rir muito. Durante o período que esse cara aqui, oficial da Marinha Mercante, acabou indo trabalhar, né, como motorista de aplicativo. Alguns momentos cômicos, engraçados, outros tristes, alguns perigosos, como eu já contei outro dia aí, né? Que fui sequestrado por 3 indivíduos, preguei para eles e eles acabaram, né, ouvindo a palavra, não fizeram nada comigo. Uma outra feita, peguei mais 3 elementos no Rio, fui levar numa comunidade, preguei para eles. No final, o traficante me deu ainda uma oferta de R$ 48 no troco da corrida, ele me deu, pediu que eu orasse por ele e ainda disse assim para mim: pastor, eu sei que o senhor está enfrentando uma fase difícil, eu sou bandido, mas eu procuro respeitar o trabalhador. Então eu vou pedir um favor para o senhor, mesmo que você esteja me enfrentando essa luta, essa fase, nunca abandone Jesus, nunca deixe de fazer o que o senhor fez com a gente aqui, pregando para a gente, orando por nossa vida. Então você vê que até a pessoa que vive na dificuldade, no erro, na prova, né? na clandestinidade, no crime, até essas pessoas, a grande maioria, tem um temor e um respeito muito grande às coisas de Deus. Que bom, né? Que Deus venha dar oportunidade. São muitos rapazes novos que podem mudar de vida, podem dar uma viravolta e voltarem a estar do lado do bem. Mas vamos lá, pessoal. Numa das experiências que eu tive como motorista de aplicativo, eu desempregado, sem estar mais embarcado pela Marinha Mercante, um dia eu amanheci, acordei de manhã, fui lá, abri a minha despensa e não tinha quase nada. Tinha um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco de farinha. E aí eu olhei para aquilo ali e falei: Jesus, eu não acredito. Eu, pastor, pregador, um cara instruído, estudado, me submeter a trabalhar como motorista de aplicativo. E agora o que eu faço? Estou abrindo a minha despensa aqui, estava quase zerada. Então aquilo me deixou muito triste. Meu filho antes tinha ligado para mim: pai, o senhor vai ficar trabalhando, fazendo aplicativo, o senhor estudou tanto, com uma formação tão boa. Eu falei: meu filho, o que eu não posso fazer é ficar em casa esperando cair do céu. A Bíblia diz que, se for necessário, a gente tem que trabalhar, se possível, dia e noite, para não ser pesado a ninguém. Então aí, o que acontece? Eu falei com meu filho, abri a despensa, não tinha nada, mesmo assim, eu tinha R$ 20 no bolso, saí para trabalhar. Né? Saí para trabalhar, não vou negar para vocês, eu não vou maquiar, eu não vou dizer, porque tem muita gente que prega, que fala, que ensina, muito pastor. O cara fala de um jeito que você vai imaginar que ele é um super-homem. Não, nós não somos super-homens. Enfrentamos tristeza, mesmo sendo pastor, angústia. Às vezes passamos aperto, sentimos carências, né, de atenção, de afeto. O pastor vai estar sujeito a tudo isso, gente. O que vai diferenciar é a instrução bíblica, o conhecimento bíblico, a intimidade com Deus, que vai te tornar um cara mais resistente. Mas um pastor está sujeito às mesmas provações que uma outra pessoa pode passar. Ainda mais eu, que nunca fui um pastor artista, nunca quis ter vontade de viver do evangelho às custas da fé dos outros. Toda a minha vida eu trabalhei, tenho 59 anos e desde 59, desde os 15 anos de idade que eu trabalho. Mas vamos lá, um testemunho que eu vou te contar. Peguei aqueles R$ 20, desci a rua, parei no posto de gasolina, de gás, perdão, e coloquei R$ 20 de gás. Liguei o aplicativo, fiz a identificação pessoal, o aplicativo liberou, e aí liguei o aplicativo, isso já era mais ou menos umas 9h30 da manhã, liguei o aplicativo e fui para a minha cidade, aqui em São Gonçalo, tentar adquirir ali corridas, né? Para comprar pelo menos a carne, o pão, aquela coisa toda. Imagine a situação, hein, gente?
E aí eu tô correndo desde as 9h30 até meio-dia e nenhuma corrida. Eu digo, meu Deus, São Gonçalo, município tão grande, eu não consigo pegar uma corrida. Eu estava muito chateado. Você vai gostar desse testemunho, fica por aí, você vai adorar. E aí, quando eu estou no centro de São Gonçalo, de repente me entra uma corrida, e a corrida era justamente no cemitério mais importante de São Gonçalo. O cemitério, né, municipal era o cemitério de São Gonçalo, bem conhecido, no centrão de São Gonçalo, o cemitério. E aí eu estava nas proximidades ali do bairro do Camarão, tocou a corrida, eu aceitei a corrida, fui para a porta do cemitério, parei lá, liguei o alerta, como todo motorista faz, não é assim, motora? Liguei o alerta, apertei lá o botãozinho, cheguei e estou esperando o passageiro. Bem no portão do cemitério era onde estava a marcação de que o passageiro estava ali. Só que eu olhei e observei que não tinha passageiro. Eu digo, meu Deus, é poder no teu sangue. Imagine, meio-dia, eu cheio de fome, chateado, indignado, sem nada em casa, né? Um cara que ganhava um salário tão bom, embarcado, comandando embarcações, agora estava fazendo aplicativo e com R$ 20 para tentar ganhar dinheiro. Olha só a minha situação, hein, gente? Para vocês verem que o cristão também passa por luta e provação. Isso não é diferente. O cristão não é um super-homem. A igreja não é a Liga da Justiça. Não. Estamos sujeitos aos mesmos intempéries da vida. A diferença é que o cristão, pela sua formação cristã, formação bíblica, conhecimento, experiência com Deus, ele tem uma resistência maior, ele tem um poder de superação para vencer as adversidades da vida. Ele confia, ele tem fé e sabe que aquele momento pode ser ruim, mas muito em breve um momento promissor de conquista, de vitória, Deus vai providenciar sobre a vida dele. Falo isso com base em Isaías 64, verso 4. Não precisa você pegar a Bíblia, eu vou falar para você. Diz assim, ó, porque desde a antiguidade nunca com o olho se viu, nem com o ouvido se percebeu, de um Deus que vá além de ti, que trabalhe por aqueles que em ti esperam. Então a gente vai entender, dentro da palavra do profeta Isaías, que enquanto nós estamos esperando, passando sufoco, na dificuldade, Deus está trabalhando para abrir a porta, mandar a solução, dar o livramento e a vitória. Quem crê assim, diga amém, por favor. Mande aí um sinal qualquer que você está entendendo que eu estou pregando para você nesta noite. Pois bem, senhores, vamos continuar com a narrativa do testemunho. Estou na porta do cemitério de São Gonçalo, meio-dia, procurando passageiro e não vejo passageiro. E aí, de repente, falei, meu Deus, será que é uma alma penada que pediu o carro? Não é possível, não tem ninguém aqui. Quando eu vou botando o dedão lá para cancelar a corrida, não é assim que os motoristas fazem, né? Cancelar a corrida, já chateado, com R$ 20 só para rodar. Alguém grita do outro lado, ei, motora, sou eu, é do lado de cá. E quando eu me virei, que eu olhei para o outro lado da pista, tinha um indivíduo em pé, com um violão debaixo do braço, uma bolsa, a Bíblia. E eu, quando vi aquilo, como a gente tem experiência, né, nessa coisa de liturgia, de igreja, de cerimônias fúnebres, eu imaginei que era alguém evangélico que foi no cemitério de São Gonçalo participar de uma cerimônia, e como a cerimônia não tinha acontecido, ele estava indo embora. Aí ele, contorna aí, motora. Aí eu fui, contornei o carro, manobrei. Quando eu parei o carro na porta da capela que ele estava, ele tocou na maçaneta da porta e falou assim para mim, Deus é muito bom, é ou não é? Aí eu falei, sim, Deus é muito bom, Deus é ótimo. Aí ele, bom dia, motora, eu, bom dia. Aí ele foi, com licença, pode entrar, seja bem-vindo, por gentileza, entra aí. Ele abriu a porta, quando ele sentou no banco, ele de novo, Deus é muito bom, é ou não é? Irmãos, ele estava numa paz de espírito muito grande, mas eu estava sem paz. Eu estava aflito, preocupado. O que eu vou fazer? Minha mulher está em casa. A despensa estava lá embaixo, né? Eu sem dinheiro, desempregado. O cara que estudou tanto, o cara que trabalhou em empresas multinacionais e tem que fazer aquilo, né? E quando eu olhei aquilo, eu falei, Jesus, aí o cara de novo,
Deus é muito bom, é ou não é? Eu disse, sim, Deus é ótimo, nós é que não prestamos. Ele começou a rir, eu disse, agora por favor, meu irmão, Deus é bom, mas fecha essa porta, que eu tenho que fazer a sua corrida e tenho que fazer outra corrida, porque eu preciso ganhar dinheiro. Ele, tá, desculpa aí, botou hora, coisa e tal, bateu a porta. Eu tentei pegar a BR com ele, com o meu carro, né? Tava tocando louvor, eu sempre trabalho escutando louvores, trabalhava, que agora eu voltei a embarcar de novo. Graças a Deus, depois de quase 10 anos, voltei para minha profissão de novo, embarcar, comandar embarcações. E aí peguei o caminho para pegar a BR-101, que quem é de São Gonçalo conhece muito bem. Alguns que são de fora do Rio já cruzaram a BR-101, era uma BR que vai do sul ao norte, ao sul do Brasil. E aí eu fui pegar a BR e de repente está tocando louvor e o passageiro vira para mim assim e fala assim, desculpe perguntar, você é varão? Eu digo, claro, né, varão é que não dá, ainda mais eu pernambucano já velho, cara, que pergunta é essa? Brincando com ele, né, eu sempre gostei de brincar com os meus passageiros. Ele, não, eu tô falando assim, varão, assim, de igreja. Eu digo, ah, sim, sou. Ele, que maravilha, aleluia, paz do Senhor, varão. E eu ali impactado com aquilo, eu digo, caramba, rapaz, o cara parecia que ele tinha acordado com 300 mil volts, né? E eu ali amargurado. Na verdade, a paz que ele estava tendo estava faltando no meu coração. Vocês conseguem me entender nisso? A paz que ele estava, eu não estava tendo. Esse aqui é o problema. E aí, ele ali todo animado, louvando a Deus, e eu aqui com o coração fechado. Agora imagina, eu pastor, hein? Eu pastor. Cláudio Vitorino, meu amigo, grande abraço, querido. Estamos juntos, meu amado. Saudade de você. Pastor Cláudio Vitorino. E aí, irmãos, ele entrou no carro e aquele ânimo, aquele fôlego, sabe? E eu tô lá dirigindo o carro lá com ele. Aí eu comecei a contar algumas experiências com Deus para aquele irmão. E aquele irmão começou a glorificar dentro do carro, e o carro foi incendiando, sabe? Ali, incendiando a expressão que a gente usa, né? Nós somos evangélicos. A temperatura foi subindo, ele começou a glorificar. Ele, que bênção, pastor! Como é que Deus é grande na sua vida? E ele tá falando aquilo comigo, mas no meu ímpio eu tô pensando assim, meu Deus, botei 20 reais de gasto, sem nada em casa, o que eu faço? Só que a minha situação era diferente da dele. Eu era um pastor desempregado, fazendo aplicativo, entendeu? Sem ter o que trazer para casa, pedindo a Deus que aqueles 20 reais que eu botei de gás fosse multiplicado para que eu pudesse trazer o que a gente precisava em casa para almoçar e para o nosso dia a dia. E eu tô lá pilotando. Só que aí, pessoal, eu dei uma olhada para a tela do celular, eu achei uma coisa estranha, porque eu peguei um passageiro no portão de um cemitério e quando eu olhei o destino desse passageiro, ele estava indo para um outro cemitério. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara, será que ele vai para o cemitério participar de cerimônia? Será que ele chegou aqui e o corpo foi para outro cemitério? Eu estou dirigindo, né? Aí eu perguntei para ele assim, o senhor está indo para o cemitério X? Ele, isso aí. E eu estou conversando com ele, eu estou pregando, estou contando testemunho, né? E meu coração já começou a ficar fervoroso. Eita maravilha! Já começou a me animar. Enquanto eu estou conversando com ele, eu perguntei, qual é a sua profissão? Ele falou assim, eu sou motorista. Eu falei, poxa, você é motorista? Me dá o prazer de estar transportando, que você não vende seu carro. Ele, não, mas eu não tenho carro, eu sou motorista de funerária. Aí eu falei, sério? Ele é. Eu digo, e como é que é trabalhar com defunto? Ele, é ótimo. Só assim lá ninguém reclama. Vocês aqui escutam reclamação, né? Constantemente, às vezes sim. Ele, então, lá os passageiros tudo caladinho, ninguém reclama de nada. Ele até brincou. E eu tô lá dirigindo o carro, levando ele. Quando eu tô chegando próximo do cemitério que ele ia, na minha mente, no meu pensamento, me veio aquele pensamento assim, poxa, esse cara deve estar indo para uma rua depois do cemitério, do lado, e não no cemitério. E aí eu tô indo, eu falei, amigo, o endereço é assim mesmo? Ele, isso aí, pastor, esse endereço aí mesmo. Eu falei, meu Deus, que experiência mais macabra, mais complicada. E aí quando eu parei no portão do cemitério para onde ele estava indo, ele, pastor, por gentileza, baixa o vidro de trás. Aí ele virou pro rapaz que estava lá na entrada, na portaria, aí falou assim, bom dia, varão, a paz do Senhor.
que é a saudação dos crentes, nossa saudação, né? Nos cumprimentamos assim com todo prazer. Aí o porteiro falou assim: ô fulano e tal, paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo. Aí eu falei: ah, não. Será que esse cara é Moisés que ressuscitou? O cara tá num cemitério, indo para outro cemitério, ele falou que tá indo para casa. Como assim para casa? E aí eu entrei no cemitério grande, bonito, entrei naquele cemitério. Ele: pastor, por gentileza, pare perto das capelas que eu vou pegar o dinheiro com a minha esposa, que ela trabalha aqui, e vou te pagar a corrida. Eu digo: é a sua esposa trabalha? Ele disse: ela trabalha aqui e nós moramos aqui dentro. Eu digo: pronto, Moisés que ressuscitou, só pode ser. Eu digo: Jesus, que experiência estranha é essa, meu Deus? Irmãos, não foi fácil para você viver uma coisa assim, ainda mais naquele que era o dia D, né? Talvez um dos piores dias da minha vida. E eu fui até onde ele mandou, eu parei o carro, ele desceu, fui até a esposa, pegou o dinheiro. Aí quando ele me pagou, quanto deu? Eu falei: deu X, deu R$24, mais ou menos, foi mais ou menos isso. Aí ele: tá aqui o seu dinheiro, pastor. Ele: pastor, vai na paz, muito obrigado. Eu: não, vai na paz não, amigo. Chega aí. Que negócio é esse, rapaz? Você falou que peguei você lá em São Gonçalo, trazer para cá. Você falou que estava indo para casa descansar. Eu estou te trazendo. Nós estamos conversando. Você aí com essa disposição que parece até um botijão de gás explodindo, de gasolina. Eu aqui na situação que eu tô chateado, não quero falar, não quis falar pra você, mas eu tô muito triste, porque tô enfrentando uma situação difícil, você com esse ânimo. Eu não entendi, como assim eu moro aqui? Ele: esqueci de falar pro senhor, pastor. Desce do carro, por gentileza. Eu desci do carro, e quando eu desci do carro, sabe, pessoal, foi assim uma situação tremenda, sabe? Eu nunca pensei em viver aquilo. Ele me trouxe assim até a rua principal do cemitério. Pastor, dá uma olhadinha lá no final, consegue ver? Eu disse: sim, só tem cova. E não, por trás daquela última cova lá, existe um telhado, consegue ver? Eu: sim, consigo ver. Ele: pois é, pastor, quando eu falei para o senhor que é aqui que eu moro, é porque é justamente aqui que eu tenho cuidado da minha mulher e dos meus filhos. Eu não entendo por quê, mas de repente a empresa me cedeu essa casa para morar porque eu fiquei desabrigado, fiquei sem casa. E a empresa, na intenção de me ajudar, me colocou aqui para ficar nesse cemitério morando. E aí eu olhei para ele assim, pessoal. Você tem noção da vergonha que me deu? Você tem noção da frustração que eu fiquei eu comigo mesmo? Eu falei assim: meu irmão, posso pedir um favor? Ele: favor, pastor? Eu disse: sim, ele pode. Eu falei para ele assim: ora por mim que eu quero aceitar Jesus de novo. Ele: que isso, pastor? Que brincadeira é essa? Estou falando sério, cara. Meu irmão, vamos ser sinceros. Qualquer pessoa estaria agradecendo, pulando, fervoroso a essa hora do dia por ter um apartamento na Vieira Solto, na Barata Ribeiro, Avenida Tranta, para ter um apartamento em Las Vegas, quem sabe na Praia de Caraí, na jornalista Roberto Marinho. Qualquer pessoa estaria feliz por ter uma cobertura na beira da praia. E quantos têm isso? E a Deus não agradece. Irmão, eu com a situação que eu estou passando, ter a honra e o prazer de transportar o Senhor, ver o Senhor com esse ânimo, com essa força, com essa garra, com essa alegria, dentro desse cemitério, morando entre os jazigos, porque o cemitério é bonito, mas não tem para onde. Se tirar o tapete, a grama, aqui só tem vermes, corpos em putrificação e decomposição. Como é que é acordar numa casa no meio da noite, abrir a janela, cova na frente, cova atrás, cova do lado, cova... Como é que é saber que você tem que dormir com a sua mulher e seus filhos, tem que comer, dormir e viver
dentro de um cemitério. Posso ser sincero para o senhor? Eu estou envergonhado comigo mesmo, porque para ter o ânimo que o senhor tem, fazer o que o senhor está fazendo, esse espírito voluntário de glorificação a Deus, passando pelo que o senhor está vivendo, meu irmão, é Deus purinho na tua vida. E aí, pessoal, ele diz, pois é, pastor, mas é aqui que Deus tem me colocado, aqui Deus tem me sustentado, eu tenho criado meus filhos e abençoado a minha família. Quando eu saí com o carro ali, dei a volta na frente, voltei, passei de novo no portão do cemitério, aquela voz me disse assim, olhe para o lado. E eu dei outra olhada lá para o cemitério, a casinha dele lá embaixo, cemitério gigante. E aquela voz me disse assim, nunca esqueça que até aqui no mundo dos mortos tem gente que me adora. E você sabe qual a lição que eu tive nesse dia? Deus me fez lembrar que a maior característica que um adorador tem é ser incondicional. Independente da situação, independente da luta, independente da provação, o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador, ele sempre vai estar glorificando e enaltecendo o nome de Deus. Para mim, naquele dia, ficou a experiência. E a experiência me deixou tristeza, angústia, decepção, em saber que eu ali naquele momento, mediante a luta, o ardor da prova, as dificuldades, as impossibilidades, as improbabilidades que eu estava enfrentando, parece-me que naquele dia, infelizmente, o meu ânimo, o meu desejo, a minha alegria, vontade de glorificar diminuiu por estar passando uma situação financeira tão difícil. E ao ver aquele irmão morando dentro de um cemitério, com aquele gás, com aquele pique, mesmo morando dentro do cemitério, ele agradecendo a Deus, ele cumprimentando a Deus, entendeu? Pelas dificuldades que ele estava passando. Eu quero agradecer a você que até agora tem me seguido, me acompanhado nesse testemunho, nessa palavra de reflexão que eu estou pregando. É por isso que Paulo fala lá aos irmãos de Tessalônica, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É muito fácil, gente, a gente agradecer, a gente glorificar a Deus quando tudo vai bem. Mas em uma situação como essa, que nem a situação daquele pobre motorista também, né? Motorista de uma funerária, vivendo e morando dentro do cemitério com a sua família, mas ainda assim, aquele homem continuava com espírito de adorador, de voluntariedade, para glorificar, enaltecer e bendizer o nome do Senhor. Talvez eu esteja falando para pessoas agora que estão também enfrentando situações, adversidades, estão passando por momentos de angústia, de negruras, perseguição, desemprego. Quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas estão passando por dificuldade agora. Talvez eu esteja falando para pessoas que, assim como eu naquele momento, né, naquele momento de fraqueza, eu não tenho vergonha de falar isso, temos que ter humildade para reconhecer quando acertamos e quando erramos. Eu talvez esteja falando para pessoas que estejam enfrentando esse mesmo desafio, esta mesma situação, esta mesma provação. O marido que foi embora e abandonou, o filho que perdeu, a mulher que morreu, o desemprego que chegou, a enfermidade que te acometeu e você não consegue superar.
Só que eu tenho uma palavra de autoridade, uma palavra de fé para a sua vida. Assim como eu naquele dia. Assim como aquele irmão que eu estou falando para você, do testemunho, né, o motorista da funerária que eu transportei. Nós nunca devemos deixar de acreditar que o presente pode não estar bom, mas o futuro, pela minha e pela sua fé, Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode mover as águas, abrir a porta e te dar vitória. Quantas dificuldades eu passei trabalhando ali por aplicativo, cheio de cursos, certificados e desempregado. Mas observe, eu não falei para você de Isaías 64, verso 4, porque desde a antiguidade nunca com o olho se viu, nem com o ouvido se percebeu, de um Deus que vá além de ti, que trabalhe por aqueles que em ti espera. 10 anos eu trabalhando como aplicativo, ali sustentando a minha casa, a minha família, me desdobrando, às vezes ia trabalhar com a coluna doendo muito, cheio de analgésico, para poder pagar a prestação do carro, pagar as minhas contas. Mas eu não posso esquecer que em meio a essa adversidade que eu enfrentei, um dia eu entrei numa igreja para pregar, mesmo passando por luta, não joguei a toalha, não desisti, não desacreditei de meu sonho, eu entrei numa igreja para pregar. E Deus usou um pastor e me disse: estou eu mudando a tua situação e te dizendo que 2026 será um ano diferente na sua vida. Irmãos, Deus falou ali, fui numa outra igreja, Deus falou por uma irmã, estou abrindo a porta. E não levou 3 meses, quando eu vi, eu já estava empregado, voltando a comandar, trabalhando embarcado, podendo acertar a minha situação, melhorar minha casinha, fazer minhas coisas. Então eu quero passar para você isso. Sabe aquele rapaz, o motorista da funerária que eu transportei, a pessoa que está morando nesse cemitério com a família? Eu levei aquele rapaz até ali, terminei a corrida, fui embora. 3 meses depois, mais ou menos, eu peguei uma outra pessoa, era funcionária da mesma empresa dele, e eu fui contar esse testemunho para ela. E quando eu contei esse testemunho, eu falei: já sei quem é. É fulano de tal. Trabalha conosco, ele é motorista da funerária. Nós somos da empresa X, nós trabalhamos nessa parte de serviço funerário, né? Mas eu tenho uma notícia para te dar. Ele disse: qual é a notícia? É que a mãe dele faleceu. Olha, a mãe de fulano faleceu. Ela tinha 2 casas. E aí o que aconteceu? Ela tinha 2 casas e aí ela faleceu. Deixou as 2 casas para ele. Ele fez o seguinte: uma casa ele ficou. Hoje ele está morando na casa dele. E a outra casa ele deu para um pastor que, assim como ele, tinha perdido a casa dele por causa de uma enchente. Por isso que fulano estava sem casa. A enchente derrubou a casa dele. Mas com a morte da mãe, ele herdou 2 casas. Uma ficou para ele e a outra ele abençoou um pastor que não tinha onde morar. Olha que coisa linda. Oh, glória. Você está vendo que a empatia, a preocupação, o amor por aquele que sofre encurta o caminho para a gente se aproximar de Deus? Ele poderia ter feito o seguinte: vou ficar com uma casa, vou morar, e a outra eu vou vender, eu vou alugar para ganhar dinheiro. Não, ele não pensou assim. Ele ficou com uma casa e a outra casa ele deu para uma pessoa que não tinha onde morar, e assim Deus abençoou a vida dele. É o que eu digo, senhores. Às vezes as adversidades da vida que nós enfrentamos, as lutas, as provações, tentam apagar de nós o brilho, tirar a alegria, tentam nos levar ao pânico, à depressão, à angústia, à tristeza, à lágrima, à vontade de desistir, de desanimar, de não continuar mais. Mas eu vou ser franco, pensar assim é tolice. Deus tem o poder
para mudar a sua vida. Deus tem o poder para curar a enfermidade. Ele tem o poder para abrir as portas. Ele tem o poder para dar solução, para tirar você desse momento de adversidade e dizer: venha, filho, filha, eis aqui o que eu preparei para você. E aí o que vai acontecer, que nem aconteceu comigo e que nem aconteceu com aquele rapaz, o presente passa, inicia-se o futuro. E hoje eu olho para trás, eu lembro do que eu passei, mas não é hoje a minha situação, nem a situação do meu amigo, do pobre passageiro que naquele dia eu transportei. Temos que parar e entender isso. A gente pode estar vivendo um presente mau, mas o futuro é promissor. Nós não estamos sozinhos, estamos debaixo de promessa. A graça e o poder do Altíssimo é sobre a nossa vida, para nos fazer vencer e conquistar pelo poder que é no seu santo e bendito nome. É com muita alegria que eu compartilho com você esse testemunho e essa palavra de relevo espiritual. É com muita alegria. Quero dizer para você, não jogue a toalha, não baixe a cabeça, não desista, continue crendo e acreditando, porque a fé move montanhas, a fé derruba barreiras, a fé nos leva do ponto A ao ponto B, C, D, ao ponto Z. É somente crer que Deus tem o poder para fazer o melhor sobre a nossa vida. Eu vou estar orando por você, encerrando esta mensagem. Quem não pegou a live toda, fica tranquilo, eu vou salvar a live. Você vai me seguir, me acompanhar, e depois você vai assistir a live toda e compartilhar, tá bom? Pai querido e soberano, oh Deus, acabei de ministrar a tua palavra com esse testemunho que eu vivi, e tu sabes como foi glorioso para mim, Deus, viver aquele momento, ver a luta que aquele moço estava enfrentando, morando dentro de um cemitério, no meio da morte, no meio dos ossos, no meio dos corpos que ali eram consumidos. Mas mesmo assim, Deus, ele não perdeu a alegria, ele não deixou de ser um adorador. Aprendi com ele, para nunca mais esquecer que o verdadeiro adorador, ele é incondicional. Não importa a adversidade, o verdadeiro adorador estará sempre te louvando. Ser com o teu filho que me ouviu agora, ser com a tua filha que me ouviu. Eu não sei que dificuldade enfrenta, que luta, que provação está enfrentando, mas tu és o Deus de toda a onisciência. Tu conhece cada um, o nome, a rua que mora, a casa que habita, o problema que foi lhe acometido. Tu conheces tudo. E agora, como pregador, como pastor, como uma vida que foi chamada para abençoar vidas, não estou aqui para pedir nada, estou aqui para abençoar e decretar sobre a vida do teu filho, da tua filha, que ouviu esse testemunho, que participou dessa live, que ele seja abençoado, que a adversidade seja repreendida e que eles cantem o hino da vitória com todo o poder, graça e confiança no teu santo e bendito nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, terminando aqui a live, quero agradecer a todos vocês que participaram. Não sei quantos estão aí. Eu não estou preocupado com curtida, com ibope. Eu estou preocupado em abençoar a sua vida. Eu estou preocupado em poder estar aqui para dizer para você que ainda há esperança, que nem tudo está perdido. Deposita o Senhor a sua confiança, que Deus vai te abençoar rica e poderosamente. Diretamente aqui do Rio de Janeiro, para onde você está, profetizando, dizendo para você que em Deus, em Cristo, somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Uma noite de bênção, uma noite de paz. Eu sou o pastor Esdras Alves e como abençoador, como pregador, como porta-voz da palavra de Deus, estou aqui para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Seja um seguidor, se acaso você quiser, lógico, você não é obrigado.
e passe a nos acompanhar em novas mensagens, em novos temas, em novos ensinos e novas experiências, nesses 40 anos de ministério que eu tenho para contar para você e a sua fé significada. Que Deus a todos abençoe, no precioso nome de Jesus.